Olá, meus amigos, que a paz esteja com todos. Nós vamos aqui deixar para você a palavra de Deus, tá? Como sempre nós temos deixado através dessas plataformas, né, digitais. Você que é do YouTube, eu peço aquele joinha, tá? Se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixa o seu joinha, compartilhe. E se você que já é inscrito, eu peço joinha e compartilhamento também, tá? E hoje eu quero levar para você uma palavra, é o título da nossa mensagem, né? Os separatistas. O que é isso, né? Vamos entender o que é isso através da palavra do nosso bom Deus. O que é uma pessoa, ou uma igreja, ou um pregador separatista? É aquela pessoa que acha que é só ele que é certo, ela acha que tem que ser do jeito dele, tem que ser da forma dele, que sempre vai ser da forma dele que está certo. E às vezes nós vemos igrejas que são assim, não todos, claro, mas infelizmente alguns pregadores de algumas igrejas, né? Não posso dizer a maioria, mas algumas igrejas são dessa maneira, não a igreja inteira em si, tá? Mas alguns pregadores que eles são dessa forma. E é uma coisa que eu fico reparando muito, é algo muito triste de se ver, porque a igreja de Cristo, ela é uma só igreja, né? Hoje existem várias placas denominacionais, vários nomes de igrejas, né? E isso tem que ter, porque para poder organizar, né? Que nem na época de Israel, as 12 tribos, né? Que cada tribo tinha um nome, né? Para dividir as tribos, né? Graças a Deus hoje o povo de Deus tem crescido, né? O evangelho tem crescido, a igreja de Cristo tem crescido no Brasil mesmo, graças a Deus, tirando as igrejas dos falsos profetas, tirando as igrejas que não pregam Cristo como deveria, mas aquelas igrejas sérias mesmo, que procura pregar o evangelho mesmo, graças a Deus tem crescido, né? Então é bom ter várias denominações para dividir o povo, né? Não dividir no sentido vamos assim dizer, de contender um com o outro, não, mas para poder organizar, vamos falar no sentido mais, um sentido melhor da palavra, para organizar o povo de Deus. Então existem várias denominações, mas a igreja de Cristo, meu amigo e minha amiga, é uma só. Eu já tenho até um vídeo no meu canal falando a esse respeito, que na Nova Jerusalém, quando existir a cidade santa, ali a Bíblia diz que não haverá templo, nem pastores, mas Jesus será o único pastor, será o único povo. Então, independentemente se a pessoa é da Igreja Batista, da Igreja da Graça, da Universal, da Igreja Deus e Amor, da Adventista, independentemente qual seja a placa da denominação, naquele dia não haverá mais. Na Nova Jerusalém não haverá denominações. O CNPJ de uma igreja, a denominação vai ficar aqui. Os templos vão ficar aqui. Às vezes a pessoa fica maravilhada com os templos, às vezes pregadores, líderes de igreja se preocupam muito em embelezar templos, né? Claro que é necessário que a igreja tenha um lugar para poder se reunir, com certeza, mas às vezes alguns líderes de igreja se preocupam muito com a pedra, com o bloco, né? Enfatizar muito o templo e enfatizar muito a placa também. Infelizmente eu já escutei muitos pregadores que puxam muito, vamos falar no português claro, a sardinha para a tua igreja. Às vezes fala só que a igreja dele tem santidade, só que a igreja dele prega a verdade.
E, infelizmente, eu já ouvi muitos assim, muitos mesmo. Até um pregador muito conhecido, que já não está mais vivo, já faleceu, que eu tenho uma admiração por esse pregador. Eu comecei meu ministério nessa igreja, tá? Não estou aqui para falar mal de igreja alguma, mas estou aqui para falar a verdade, tá? A verdade. E eu fiz parte dessa igreja e eu escutei por diversas vezes esse pregador, esse líder de igreja que já é falecido, falando mal de outras igrejas, até colocando o demônio para poder falar mal de outras igrejas. Meu amigo e minha amiga, sabemos que o diabo, ele é mentiroso. Ele quer ver o circo pegar fogo, ele quer ver o povo de Deus lutando entre si. Você vê que desde a época, antigamente, era desse jeito. Satanás, ele lutava para poder dividir o povo, para fazer o povo brigar entre si. O próprio Absalão se levantou contra o pai. O reino de Israel foi dividido, né, entre si. Então, você vê que já não é de hoje que existe no meio do povo de Deus essa divisão. Então, o diabo, ele quer ver o circo pegar fogo, ele quer ver o povo de Deus brigando entre si. E eu vi, né, não só esse líder de igreja, mas tantos outros pregadores que entrevistam demônios, que eu acho muito errado isso, que o demônio começa a falar mal de outras igrejas, né? Para quê? Para poder denegrir a imagem daquela outra igreja. Por exemplo, se um demônio ele manifesta na igreja batista, ele vai falar mal da Universal. Por quê? Qual que é a intenção dele? É denegrir a igreja. É implantar no coração do pregador da igreja, vou te dar um exemplo, é implantar no coração do pregador de uma certa igreja a soberba, para que o pregador comece a achar que é só a igreja dele que é a boa, que é a salva, né? E comece a criticar aquela outra igreja. Não vou ficar citando nomes, mas às vezes o demônio manifesta na igreja A e fala mal da igreja B. Qual que é a estratégia do mal? É criar uma soberba no coração do líder da igreja A, do pregador da igreja A, e denegrir a imagem da igreja B. Então, a estratégia do mal é essa. E às vezes muitos têm caído nisso. Às vezes porque a igreja ela faz isso, ela tem certo costume, ela tem certa doutrina, né? Ela começa a criticar a outra que não tem. Porque às vezes ela segue tal costume, ela segue tal coisa, aí ela começa a criticar a outra que não segue. Meu amigo e minha amiga, isso é muito errado. E eu falo para você, não dê ouvidos. Pode ser o pregador que for, pode ser de qualquer igreja que for, mas se o pregador começar a exaltar muito a placa de sua igreja e falar mal da placa de outra, não dê ouvidos. Não dê ouvidos, porque isso não é coisa que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele faria. Isso não é coisa que o nosso Senhor Jesus, ele ensinou. Eu vou deixar para você um texto sagrado, lá em Marcos 9:38, que aconteceu isso aí que eu estou te falando. Marcos capítulo 9, verso 38, diz assim: E João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem ali que expulsava demônios em teu nome, e nós o proibimos de fazer isso, porque não nos seguiam. Na linguagem antiga diz, não era do nosso grupo. Ou seja, você pode ver que aqui o discípulo chamado João, ele viu outra pessoa, né, outra pessoa que não pertencia ao grupo dos 12, expulsando demônios no nome de Jesus. Aí o João, ele quis proibir, o João ele quis impedir, às vezes como muitas pessoas fazem hoje. Às vezes a pessoa, porque é da igreja A, ele começa a dizer que Deus não está operando na igreja B.
que Deus não está fazendo a obra na igreja B, que Deus não está fazendo milagres na igreja B. Muito feio isso, muito feio. Olha lá para você ver o versículo 39. Mas Jesus respondeu: não os proíbam, porque não há ninguém que faça milagres em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim. Olha o 40. Pois quem não é contra nós é a favor de nós. Olha lá para você ver. Foi o que Cristo disse. Não importa se é a igreja A, a igreja B, né? Não importa se é uma igreja que às vezes tem doutrina, costumes, ou aquela outra que não tem, aquela igreja que usa o véu, aquela outra que não usa, aquela igreja que guarda o sábado, aquela outra que não guarda, não importa. Não importa o sistema da igreja. Se a igreja está fazendo o que Cristo mandou, se a igreja está pregando salvação, arrependimento, libertação, está levando o evangelho de Cristo genuíno, o evangelho de verdade, porque foi o que eu disse no começo da mensagem, né? Existem muitos falsos profetas aí, existem muitas igrejas falsas, igrejas que são do diabo. Eu posso dizer com toda propriedade que o espírito do anticristo opera nessas igrejas, aquela igreja que apresenta o caminho mais fácil, essa igreja não é de Deus. Agora, se é uma igreja que prega o evangelho de Cristo, se é uma igreja que tem levado a palavra de Deus, que verdadeiramente tem apresentado o evangelho de Cristo como ele é, meu amigo e minha amiga, não importa a placa denominacional. Ela está fazendo o que Cristo mandou. Então essa igreja é uma igreja de Cristo. Essa igreja está seguindo o trabalho sério do evangelho de Cristo. Então se eu sou de uma igreja, eu não tenho direito nenhum de ficar criticando a outra. Às vezes tem irmãos que não se cumprimentam. Irmãos que são diferentes, são de igrejas diferentes, são de denominações diferentes, que não se cumprimentam, que não falam entre si. Isso é muito feio, né? Isso é muito feio, porque nós vamos morar no mesmo céu, nós vamos morar no mesmo reino, nós vamos fazer parte do mesmo corpo. Aliás, com todo perdão, nós fazemos parte do mesmo corpo, independentemente qual seja a placa denominacional, nós fazemos parte de um só corpo, que é o corpo de Cristo, independentemente qual seja a placa de ministério. Se é uma igreja séria, se é uma igreja que segue os princípios bíblicos, essa igreja é a igreja de Cristo, está fazendo o trabalho de Cristo. Então o povo de Deus precisa despertar. Se o povo de Deus aprendesse a se unir em vez de ficar brigando entre si, o diabo muitas das vezes não faria o que ele tem feito. Como na época da pandemia, você pode ver que as igrejas, placas, denominações fecharam. Mas o trabalho de Cristo não parou. As placas das igrejas, as igrejas denominacionais, as placas, as denominações, vamos falar da maneira certa, as denominações não tiveram culto, não abriram, não funcionaram, melhor dizendo. Mas o trabalho de Cristo prosseguiu através das redes sociais. Então, independentemente qual foi a denominação, mas o trabalho de Cristo seguiu. Então, para você ver, a Bíblia diz que contra a igreja de Cristo, Jesus falou, né? As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Mas ele não falou da placa, ele não falou da denominação. Ele falou do povo, ele falou do corpo de Cristo, da igreja de Cristo, da igreja que se reúne para fazer o trabalho de Cristo, para fazer a obra de Deus. É dessa maneira que o povo de Deus tem que ser, independentemente da placa denominacional. Eu respeito de todo o meu coração
todas as pessoas que me seguem no meu canal, seja no YouTube ou em qualquer outra plataforma, não importa para mim qual seja a placa da igreja. É meu irmão em Cristo, é minha irmã em Cristo. Ou amigos que muitas das vezes não são cristãos, que me seguem, é bem-vindo também, amigos e amigas. Tá bom? Então, que essa palavra fique com você, que você não dê ouvidos a esse tipo de coisas. Aquele pregador que começar a exaltar muito a placa da sua igreja para falar mal de outra, não dê ouvidos, porque não é assim que o nosso Senhor Jesus, ele procede, tá bom? Que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor teu Deus faça resplandecer a luz sobre ti, que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de ti, levante o seu rosto sobre ti, te dê a paz. Até uma próxima oportunidade, se Deus me permitir.